Bom, pessoal, vamos para a quinta parte, que é a parte de reconhecer os dados sísmicos. Bom, eu vou voltar aqui para o meu QGIS. Bom, aqui dentro do QGIS estão os dados sísmicos, né, tanto 2D quanto 3D. Então, só para a gente dar uma olhada para ver que tipo de processamento a gente tem, voltando aqui, vou dar uma olhada no 2D. Então, a gente pode clicar em atributos. E aqui nesse cantinho eu tenho o tipo de processamento. A gente fazendo um sorte aqui, né, por essa coluna, clicando em cima de tipo underscore proc, a gente consegue organizar essa coluna. E a gente vê uma série de nomes aqui diferentes, né, nessa coluna. Bom, ok, como é que eu faço para ver quantos nomes tem, né? A gente pode fazer dessa forma para visualizar. Clica com a direita aqui, clica em propriedades, ok, simbologia, deixa selecionado e a gente vai mudar aqui de símbolo simples para categorizado. Aí o que a gente vai fazer? Aquela coluna que é tipo proc, a gente vai colocar aqui nesse campo de valor. E aí a gente vai colocar quais valores que tem dentro desse quais. E depois a gente vai mostrar aqui quais tipos de processamento que tem no nosso dado naquela coluna. Então, se você clicar aqui em classificar, ele vai mostrar todos os tipos de mnemônicos, né, de palavras que tem ali no campo tipo underscore proc. E você pode colocar, aplicar no seu projeto. Detalhe, esse último aqui geralmente vem sem nada escrito, então você pode selecionar ele e clicar nesse menuzinho aqui para excluir, que aí fica mais limpo. Bom, a gente pode fechar essa janela e abrir aqui, e aí a gente vai ver que existem diversos dados com esse tipo proc, que é o field data, Migfin, bom, e todos esses daqui. Esses orders são alguns, é um tipo proc que tem dentro dessa coluna, né? Que não determina exatamente que tipo de processamento que é, mas a gente vai aprender a entender o que são esses nomes, né? Voltando na apresentação, essa é uma tabela que resume o tipo de dado que tem naquela coluna tipo proc, né? Então, todos os dados que tiverem no tipo proc com field data é um dado que veio de campo. Na verdade, é um dado de campo que foi carregado à geometria. A geometria é a posição da coordenada, né, xy, ou lat long, e a altitude do relevo, né, onde foi retirado aquele dado. E esse dado ele é utilizado para reprocessamento. Ele sempre está no domínio do tempo, tá? Então, se você não for fazer um reprocessamento, eu sugiro que você não pegue esse dado, porque ele é muito grande e onera demais tanto a ANP, né, para disponibilizar, quanto você, que às vezes você não tem esse espaço, então não vai ter quem use. Então é um desperdício meio que de tempo, não só da ANP, lá do BDEP, que vai demorar para recuperar esse dado para você, como você, né, para lidar com ele. Existem dados que têm esse mnemônico aqui, STK-RAW, ele geralmente é um dado preliminar e ele vem empilhado, mas ele está sem migração. O que é migração? É um tipo de processamento que a gente faz. Mais para frente eu vou mostrar o que seria um dado sem a migração. Ele geralmente está no domínio do tempo, tá? Esses dados que tem esse nomezinho no tipo proc,
que é MIG Row, MIG Pré-Stack Row, são também dados preliminares. Geralmente são dados que foram empilhados e migrados, mas eles são preliminares, eles não têm muito detalhe, ele não é processado com muito detalhamento. Tá? Geralmente ele é feito para a pessoa ver se o dado que foi adquirido tem como uma qualidade boa. E ele também é no domínio do tempo. O stack fin também é um dado que foi empilhado. Muitas vezes ele também é sem migração. Tá? Nada indica que de repente esse nome foi nomeado, o tipo proc dele foi nomeado erradamente. Tá? Às vezes você puxa e ele até está migrado, mas no geral é isso, ele não tem migração. Esse dado ele foi empilhado, só que ele tem um pouco mais de detalhe que o MIG-RAW. Né? Mas mesmo assim ele é um dado que não é o final que é utilizado, né? E ele também é em tempo. Bom, os dados sísmicos que têm esse nome no tipo PROC, que é MIG-POS e MIG-FIN, ou POS-STM, eles são dados que foram empilhados e migrados. Esse aí é o primeiro tipo de processamento que já é utilizado para a interpretação final, e ele está no domínio do tempo. Ok, esse dado, voltando aqui, esse pós-MIG, ou esse MIG-FIN, ou pós-STM, é um dado que ele primeiro foi aplicado todos os filtros, ele foi empilhado e depois migrado. E ele tem um detalhamento bom, assim, desse processamento. O dado posterior é o PSTM aqui na minha tabela, né? Ou vem com esse nome também, MIG PSTM, MIG PSTM Save Wave. Esse dado é um dado que ele foi primeiramente migrado, tá? E depois empilhado. Se você comparar com o daqui de cima o fluxo é empilhar e depois migrar. E esse, o PSTM que eu estou falando agora, é o migrado e depois empilhado. Esse processamento, geralmente, ele é feito depois do MIG-POS, tá? Ele é um processamento mais refinado. Então, um processamento posterior ao MIG-POS. E ele também é em tempo. Geralmente tem uma diferença da imagem de um para o outro. Se for offset longo, geralmente ele tem mais nitidez. Então, é sempre bom priorizar esse dado a esse outro aqui, embora para offsets menores assim ele não faça muita diferença. Tá? O MIG-VEL é uma velocidade que vem da migração desse dado ou desse dado. Tá? Geralmente você recebe dentro do BDEP ou você recebe do BDEP esse dado de processamento mais esse MIG-VEL. Né? Ele é um subproduto gerado no processamento, ele geralmente vem em tempo, mas ele pode ser em profundidade também. Tá? E posteriormente ao PSTM, nós temos, ou posteriormente ao MIG-POS e o POS-STM, é feito a conversão tempo-profundidade, e existem esses dados aqui, PSTM, PSDM, né, MIG-PSDM e POS-SDM. Esse D aqui é de depth, tá? Ou profundidade. E esse T aqui é de time, tá? É Pre-Stack Time Migration. E esse SDM é Pre-Stack Depth Migration. Bom, esses dados eles são também empilhados primeiro e depois migrados. Só que eles são feitos em tempo, no domínio do tempo, tá? E essa tabela é feita de uma forma que o processamento, a sequência de processamento é feita nesse sentido, ou seja, aqui é o dado menos processado, e conforme você vai descer nessa tabela, da forma que ela foi feita, você vai tendo dados mais processados. Então, se você tem esse dado aqui, você fica sabendo que ele é o processamento mais aprimorado do que esse aqui, tá? Bom, mas aí fica pela sua escolha. Se você tem todos esses dados aqui e você quer usar o MIG-POS, não tem problema, usa o MIG-POS em tempo, tá? Eu, particularmente, eu gosto de pegar o PSDM, mas eu gosto de ter o PSTM também,
tá? Que eu gosto de verificar se a conversão, se eu estou de acordo com a conversão que foi realizada, tá? E também pego a velocidade, tá bom? Mas isso fica a gosto do intérprete. Sabendo isso, eu vou mostrar o que seria um dado não migrado. Esse aqui é um dado retirado desse artigo, e ele mostra, na verdade, um dado sísmico que foi simulado a partir de um modelo geológico, né? Então não é um dado real de um meio geológico real, na verdade é um modelo lá geológico, foi construído, né, imitando um canopy de sal, né, e sem a migração foi extraído esse dado sísmico. Então a gente vê que tem várias curvas aqui que impossibilitam de imaginar, né, o corpo de sal ou as camadas. E aí quando é feita a migração, a gente consegue ver os contornos do corpo corretamente, tanto os contornos quanto as camadas sedimentares, né? Se você pega esse dado sem a migração, não é possível trabalhar com ele. Então é necessário aguardar e pegar esse dado aqui, que é o já migrado, tá? É só seguir a tabelinha. Vou dar mais alguns exemplos de dados reais sem migração, outra sísmica retirada desse artigo, né? E esse aqui é um dado que está sem migração, e a gente pode ver aqui que tem algumas hipérboles que parecem uma difração, até forma essa estrutura aqui que a gente chama de gravata, né? Não sei se dá para ver que forma essa gravata. E aí, esse mesmo dado com migração, ele apresenta esse imagiamento, essa qualidade. Então a gente vê que não tem nada a ver, né, com o anterior, que existem algumas falhas, tal, e uma superfície aqui de descolamento. Então voltando aqui, ó, essa imagem sem migração e com migração, né? A gente pode ver que é bem diferente. Esse é um dado real, retirado lá dos dados do REACT, e a gente vê essa imagem aqui, que parece uma reta, né? Passou uma régua aqui. E se você for ver a mesma imagem do mesmo local migrado, na verdade aquelas estruturas somem, né? Bom, voltando, ó, essas estruturas aqui vão sumir desse dado original. Então a gente vê que é bem diferente. Existe uma continuidade dos horizontes que não se vê nessa primeira imagem. Ok. Então esse segundo dado também, que foi retirado lá dos dados do REACT, a gente vê essa linha sem migração, com algumas estruturas meio esquisitas, né? E depois da migração aparece as camadas sedimentares mais contínuas, com uma visualização mais contínua. Bom, então voltando para o nosso mapa, ficou mais claro, né, quais seriam os tipos de processamento que nós temos disponíveis na ANP. Eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz aqui na Sísmica 2D para 3D. Vou fazer de novo, clica aqui com a direita, propriedades, muda aqui em simbologia, para em símbolo simples você muda para categorizado, e aqui em valor coloca tipo PROC. E aí a gente clica em classificar. Pronto. Seleciona esse último e clica no menos. Pronto. Em aplicar. Agora o 3D está categorizado como o 2D. Só que lembrando que o 3D é representado por polígonos e o 2D por retas. Então por isso que fica um pouquinho diferente. Bom, sabendo o que significam os tipos de processamento, fica mais fácil para a gente escolher e filtrar o nosso dado. E aí eu vou explicar melhor na próxima parte. Salva, tá?
antes de perder o que você fez até agora. Então tá, até a próxima parte.